estás aqui, posso sentir tua presença. Tu és Senhor, tu és Senhor na minha vida. Senhor, tu és Senhor na minha vida. És tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim. Senhor, és tudo para mim, és tudo para mim. Para mim, Senhor, oh, 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 derrama a tua Shekinah.
tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Vem, Senhor, neste lugar, te adoramos, te louvamos, Senhor, porque tu és entronizado entre os louvores. És o Rei dos Reis. Ministrado nossa identidade no nosso coração, Senhor. Libera, Senhor, nossa identidade, nossa alma, Senhor. Ó, minha alma louve ao meu Deus. Ó, minha alma louve ao meu Deus, porque Ele é digno de louvor. Oi, para cá, Senhor, vem neste lugar com tua Shekinah. Oi, para cá, Senhor, cantar. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ser. Oi, para cá, Senhor, cantar. Oi, para cá, Senhor, maltratos ao coração, meu irmão. O nós planejamos, eles mal manifestar no mal o coração, não sabem cuidar do coração. Planejamento, anos e anos não sabem cuidar do coração, porque o nosso coração é algo eterno. Então não pode ser algo que é eterno. Por a sua palavra tem algo que é eterno. Deixa eu liberar no meu coração uma palavra. Quando ele deu uma palavra para Abraão, ele não tinha um plano para Abraão, ele tinha uma palavra para Abraão. Abraão não sabia do plano de Deus, porque Deus não tem planos para nossas vidas, mas Ele tem sonhos. Foi pela casa, Ele pela sua pensamento a nosso respeito. Foi pela casa, Ele pela tem propósitos para nós. Foi pela casa, são muito diferentes planos, etapas simplesmente, com propósitos em palavras, de palavra em palavra. Abraão foi edificando uma comunhão com Deus. De palavra em palavra, Abraão foi ficando vontade quando ele via a Deus. De palavra em palavra, ele foi avançando a terra prometida. É de palavra em palavra, nós avançamos, é de plano em plano. Não é de etapa em etapa, é de palavra em palavra. Acesse meu explicador, onde tem uma palavra nova para você. Ore, Balacate, eu não posso dar a palavra que Deus quer para você, porque tem o teu espírito. Ore, Balacate, mas Deus tem para você uma palavra, de palavra em palavra, você vai aproximando do seu propósito. É de palavra em palavra. Ore, Balacate, eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Nós te louvamos essa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tem abençoado muito mais do que nós podemos pedir ou pensar, porque ainda que nossos olhos não contemplem tudo que gostaríamos, mas o Senhor tem preparado para nós coisas maravilhosas que estão guardadas para todos aqueles que o amam. Então que o Senhor venha abrir os nossos olhos essa noite, nossos ouvidos espirituais, para que possamos
ouvir e compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, todo espírito contrário, Deus, ao que o Senhor tem para ministrar a nós, seja repreendido agora. Todo espírito de medo, de insegurança, de incredulidade, todo espírito crítico, Senhor, tudo aquilo que não procede do Senhor, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que se impõe ante a luz do Senhor, papai. Nós oramos para que o Senhor repreenda em nome de Jesus e que a graça e a paz do Senhor sejam firmados em nossos corações, que a luz do Senhor brilhe, papai, e que meus irmãos retenham o que é bom. Abençoa todo aquele que vier a ouvir esse áudio, esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Oh, glória. Graça e paz. Pega pra mim. Fique à vontade aí. É isso aí, igreja. Oi? Ah, tá. Bom, mais um culto nós estamos aqui. É a nossa despedida praticamente, né? Assim, estamos a poucos dias da nossa ida para o nosso cantinho. O Senhor tem nos guiado, tem nos mostrado que Ele confirma o que tem sido feito no nosso meio, aquilo que nós temos buscado, aquilo que nós temos servido à mesa do Senhor aqui, né? Tem de fato transformado pessoas, nós temos ouvido testemunhos, então nós somos muito gratos ao Senhor, porque tudo o que tem acontecido e tem se chegado a nós, não tem nada de esforço nosso. Tudo foi Ele que tem trazido e continua trazendo, e nós estamos vendo dia a dia as portas se abrindo, as coisas se encaixando, e nós estamos sendo atraídos ao Senhor, o que é o mais precioso de tudo. Né? Porque uma coisa é você receber, ganhar as coisas que você deseja dar certo, agora outra coisa é você chegar e ver que o que você está ouvindo está te fazendo mais apaixonado por Jesus. E essas coisas vão fazendo com que você não desanime ante as circunstâncias, porque o que nos fortalece é somente a palavra do Senhor. Então, quando o Senhor começa a dar firmeza para nós, quando nós conseguimos encontrar de fato o verdadeiro alicerce, que é Cristo, aí sim, as coisas começam a dentro de nós se reorganizarem. Porque não tem nada mais assustador para qualquer ser humano do que você ter todas as coisas do lado de fora, mas quando você vai deitar, o seu sono não vem por causa de alguma coisa que você não tem, ou por causa de uma coisa que você fez, ou porque que fizeram com você, ou porque está preocupado com os bens que estão longe do seu alcance, ou o que quer que seja. O tal do roubar a paz, o sono e o descanso. No Salmo 127, eu quero ler, antes de introduzir a palavra de fato, Salmo 127, nos é dito: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que a desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo enquanto estes estão repousando. Então, algumas traduções eram assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Né? E a ideia de que não é o muito trabalhar que traz para mim a recompensa como o mundo prega. Você tem que trabalhar muito, você tem que ter isso, isso. Aqui a palavra fala que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Quer dizer então que eu tenho que tirar um cochilo a tarde inteira e ficar o resto da minha vida parado? Não, né? O dormir aqui, o sentido é de entrar em descanso e confiança em Deus. Amém. Porque não é o seu muito esforço que traz, é a graça. É a sua confiança naquele que te chama de filho hoje. Antes você era estranho, você não conhecia Cristo. Hoje você conhece. E porque você conhece, você nasceu de novo, e nascendo de novo você é filho, filha. E a paternidade de Deus é a maravilha do Novo Testamento. Porque foi a primeira oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Ainda que nenhum crente naquela época, vamos dizer assim, nenhum dos judeus havia nascido de novo, Jesus diz Pai nosso. Ele não diz meu Pai.
Então Jesus veio apresentar Deus de forma paterna aos judeus, que só o conheciam como Senhor dos Exércitos, como é que fala, Yahvé, etc. Assim, não desprezando o eterno, né, como nós vemos aqui, mas a ideia é de que Deus queria um relacionamento. Então foi trazido através de Cristo Jesus a expressão de como seria o relacionamento entre Deus e os homens. Então Jesus viveu debaixo da comunhão com Deus e da instrução do Espírito. E é literalmente isso que fez dele aquele que venceu por nós. Ele é o modelo que Deus tem. Então, por exemplo, se chegar um momento, por exemplo, no trono branco, que tem Apocalipse, eu raramente ouvi poucas pregações a respeito disso, mas o Apocalipse 20, no verso 11, fala assim: e vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E foram postos diante do trono os mortos, grandes e pequenos, para que fossem julgados de acordo com suas obras. Está lá, o versículo. Aí você imagina, como que Deus julgaria as pessoas? Deus pegaria na sua mente. Como que seria? Por exemplo, na maioria das pessoas pensam o seguinte: bom, eu não matei, eu não roubei, contei uma mentirinha aqui, fiz isso aqui, mas eu não fiz o que o fulano fez, nem o que o ciclano fez, então eu estou de boa com Deus, eu não sou tão ruim assim. Então eu não preciso dessas coisas de Deus, assim, tanto. Os outros precisam mais, o fulano ele faz isso, ele usa aquilo. Então a mentalidade do ser humano, experimentada na religião, ou seja, na forma natural da espiritualidade, que isso é religião, é a carne tentando ser espiritual, então isso chama-se religião. Aí faz com que a pessoa tente, diante de Deus, provar a sua justiça. Deus diz: eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Em outras palavras, a justiça própria. Eu dou meu dízimo, dou minha oferta, eu estou para lá, estou para cá, eu prego, eu faço, aconteço, eu canto, eu faço caridade. E daí? Quando Jesus pegar, vai colocar de um lado, vou dar um exemplo antes de falar no final disso aqui. Se Deus colocasse Hitler aqui e colocasse a Índia, vamos colocar aquela mais nova aqui, ela pecou menos, não teve tempo de pecar tanto ainda. Colocasse Hitler e colocasse a Índia aqui, e nenhum deles tivesse Jesus, quem vocês acham que Jesus salvaria? Então, é legal a sacada dela. Por amor dele, sim. Mas, diante de Deus Pai, se Jesus não tivesse nem na direita e nem na esquerda, os dois seriam igualmente pecadores. Então, não importa se o fulano matou 6 milhões e se eu roubei uma bala só. Eu sou tão pecador quanto o fulano que matou. Porque é roubo. A lei diz: não furtarás. E a lei, ela é literal para todos. Então, o que acontece? Se Jesus não subir de um dos lados, ambos são condenados. Então, quando Deus vai medir o prumo da justiça, ele pega Jesus, põe de um lado, e aquele que foi salvo do mesmo lado. Vinde benditos de meu Pai, lembra? Separa as ovelhas para o lado direito e os bodes para o lado esquerdo. Se você está do lado direito, graças a Deus. Agora, se não está, aí não tem justificativo, não tem argumento que te salve. Então, a ideia é de que se eu não tenho Cristo comigo, para Deus, eu sou uma criatura. Porque o ser filho de Deus envolve poder. João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, é a minha fé e a minha resposta a Deus. Diante da minha fé, porque eu acredito, eu vou dar uma resposta. Que resposta é? A instrução que ele me passa, eu sigo. Mas não é uma instrução escrita. É uma instrução de comunhão, de relacionamento. Porque quando Jesus fala assim, Pai Nosso, ele não está dizendo Bíblia Nossa que estás na terra. Relacionamento entre nós. Não é isso que ele está falando. A Bíblia é um instrumento, mas ela não é Deus. Não é porque eu sei a Bíblia de capa a capa que eu estou garantido lá em cima. É se eu tenho um relacionamento com Jesus que foi para a cruz e ressuscitou por mim e por você. Vocês estão entendendo? Uhum. Então, o que o Senhor quer dizer para nós hoje? Nós íamos falar no culto passado a respeito de Pedro. Não de Pedro, da carta de Pedro. E hoje nós vamos para lá. Abre comigo aí. 1 Pedro, capítulo 1. E antes que a gente comece a falar de 1 Pedro 1, o Senhor, ele
ele nunca mudou. Ele sempre quis que o homem tivesse um relacionamento com ele, e o homem todas as vezes correu do relacionamento. Desde o momento em que Deus deu a lei, o homem vem fugindo de Deus. Fugindo, até que Deus, em Cristo Jesus, teve que se fazer homem e viver como homem para que Deus pudesse receber o sacrifício humano. Por isso que o ser humano pode ser salvo, porque Jesus se fez homem. Por que os anjos não podem? Porque Jesus não se fez anjo para representar eles. Se fez homem, embora os anjos caíssem antes do ser humano. Então Jesus podia ter salvado eles também. Não quis. Mas falou, não, vou salvar o ser humano. E o preço que ele carregou é só ele com a divindade completa, que é Deus Filho e Deus Espírito Santo, que sabe. A gente nunca vai saber, e ele não é de lançar em rosto. Muito pelo contrário. Ele sempre insiste na comunhão contigo para te mostrar os seus erros. Jesus mostra para você os seus erros com todo o amor do mundo, e é tanto amor que aquilo te constrange a mudar. Você não consegue resistir ao amor de Deus. Tony, mas por que eu não consigo mudar? Porque você continua se esforçando. O seu esforço é a carne sua atrapalhando Deus de operar a graça na sua vida. Porque se você ainda não consegue, Ele vai derramar graça sobre você. Se você ainda não está conseguindo, mais graça. É graça sobre graça. Graça sobre graça. E essa graça acrescentada, ela é fruto de relacionamento, de oração em línguas e meditação na palavra. Amém. Não tem outra saída. E vocês vão me ouvir isso enquanto eu estiver aqui. É as duas asas do pássaro. Você é uma águia. Então, para você voar, você tem que bater as duas asas. E não pode ter cabeça de galinha. Porque galinha tem asa e não voa. Então, águia é águia, galinha é galinha. Então, quando fala-se de renovação da mente, é literalmente de parar de pensar como galinha das coisas só aqui e levar a sua mente para as coisas lá do alto. E para haver essa ligação com as coisas do alto, Deus nos deu algo que chama-se fé. A fé é um dom. Então, quando você nasce de novo, você recebeu o dom da fé, que é a centelha de Deus na sua vida. Então, esse pontinho de fé que você tem é o que vai te dar condições de desenvolvê-lo e buscar no céu o que é seu por herança. Então, enquanto você se esforça aqui embaixo, você está literalmente dependendo de você. Então, se Deus dá aos seus enquanto dormem, e lembrando que a Bíblia ela sempre explica a Bíblia, as coisas da palavra de Deus, elas se auto-explicam porque é o mesmo Deus, o mesmo Espírito que escreveu durante longos anos a palavra de Deus. Se eu não me engano, são 1500 anos até do começo da Bíblia até o final dela, para que tudo fosse escrito. Então, assim, para não perder o ajuste, vamos dizer assim, aquela, como chama? Não fala contexto, não contexto, é quando a ligação, coerência. É essa a ideia aí, né? Então, assim, a ideia é de que a Bíblia faz todo sentido. Quando você vai começando a entender, ela se justifica, ela se explica, e nada fora dela pode respaldá-la. Então, assim, é por isso que o relacionamento meu com Jesus, ele é decisivo na minha vida, na minha caminhada. Então, olha só, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, lá diz para nós o seguinte: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser ou da vossa alma. Então, para um pouquinho. Então, Pedro está falando o seguinte, ele começa
a carta aqui, né, no verso 3, né, vou falar aqui para baixo. Bendizendo Deus e Pai. E ele começa a dizer que regenerou. Regenerou é criar de novo, é gerar outra vez. Né? E ele vai dizendo que a nossa expectativa está numa aliança que não perece, ou seja, que ela é eterna e nunca será rompida. E aí, dentro desse contexto de esperança de aliança, em cima da nova criatura, ele começa a falar das provações. Então significa que todo aquele que nasceu de novo vai passar no fogo. Jesus vai estar presente, vai edificar, vai levar você, como no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes, né? Aleluia. Leva-me junto às águas de descanso, aleluia outra vez. Refrigera minha alma, oh glória. Né? Guia-me para prazer da justiça, aí eu estou lá, que nem um balão de hélio, só lá, feliz da vida, aleluia. Aí daqui a pouco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aí pronto. Aí cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então você vê, até então é o Senhor que faz, mas quando chega no, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem vai para o vale sou eu. Eu não falo assim, o Senhor me leva ao vale da sombra da morte, eu vou. Né? Quando eu deixo de ouvir Deus, eu vou me encaminho para lá. Só que Deus, como Ele me ama, Ele vai junto comigo, para me buscar lá. Ele sabe, não, filhão, errou de caminho, vou lá. Aí fica lá, até você prestar atenção no que ele está fazendo. Ou esborrachar a cara. Esborrachou a cara, aí você fica triste, você reclama com Deus, aí Deus pega você no colo, traz de volta. Mas aí o que acontece? Para Deus trazer você de volta, se você e eu não entendermos que o tempo do regresso é o tempo da comunhão, o tempo que a bomba explodiu é o tempo que você tem que grudar em Jesus ali. Não é resolver o problema, é grudar em Jesus. Por quê? Porque precisa sarar aqui dentro antes de você fazer alguma coisa ferido. Soldado ferido, ele não tem condição de salvar ninguém. Não tem. Vamos supor que tem um soldado que tomou um tiro na perna. Aí está lá tendo aquele tiroteio, o capitão está correndo perigo. Nas costas dele, está vendo o cara vindo com uma faquinha em silêncio matar o cara lá na faca. Ele vai correr como para dar um tiro no cara? Ah, não, ele atira de longe, mas se ele for de pontaria. Se ele der um tiro e o cara vê, acabou. Tipo, sei lá, vocês estão entendendo qual que é o raciocínio? Não adianta, não dá para ele correr, evitar ou fazer alguma coisa. A ideia é que ou você é curado ou você não é. Deus não quer escravos. Deus não é um capataz que pega você do jeito que está e arrebenta com a sua vida mais ainda e você que se vira para pregar o evangelho. Não é assim. Deus nos chamou filhos. Amém. Sabe, Jesus vai trazer a paternidade. Então, está muito desfocado o nosso entendimento ainda. Quando eu digo nosso, eu falo de toda a igreja como um corpo, não restringindo a nós. De muita gente que pensa que Deus ainda é somente um vovozão chato, que sentado no trono, mal-humorado, e que quer as coisas. Deus me dá, me dá, me dá. Eu digo, quando Deus pede, tem que fazer, senão Deus me pune, Deus pesa a mão, Deus me lança doença. Sabe, são pessoas que estão feridas, mas têm um coração muito interessado em servir o Senhor do jeito delas. Mas por que não servem de modo agradável? Porque não conhecem o Senhor. E Jesus, ele é conhecido através da minha vida e da sua. Paulo chega a dizer, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí o que nós escutamos hoje? Irmão, não olha para mim não, porque eu sou homem como você é. Tá? Então eu vou errar. O que é isso? Eu estou me excluindo da responsabilidade de representar o meu Senhor, porque Paulo não se excluiu disso não. Ele era homem também, como você e eu, Elias era homem como você e eu. Então quando eu deixo de ser o referencial, e quando eu digo referencial eu falo dar testemunho da minha fé. E o testemunho envolve o amor, envolve o quê? A expressão da minha nova natureza. Então se eu não me expresso conforme a minha nova natureza, eu não estou vivendo nem pregando o Evangelho. Eu estou fazendo o quê? Existindo. Deus não quer a pessoa que existe, Ele quer a pessoa que viva. Amém. Você pode ver no verso 3, vou ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, envolve vida. Então se eu vivo mal-humorado, vivo de cara fechada, eu gosto de dizer aqui, gosto, mas não gosto, porque existe alguém para você falar. Aquele irmão que tem cara de não. Você olha para ele e já sabe que é não. Não precisa nem falar nada, nenhuma pergunta, qualquer coisa é não. Poxa, não, eu creio em Deus, isso, aquilo, papapá. O que é isso? Que Jesus é esse que te mantém com essa cara? Então não conhece Cristo, porque quem conhece
A palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força e a alegria é um fruto do Espírito. Então, a ausência de comunhão com Jesus mostra o vazio do coração. Então, muitas vezes, a gente é forçado pelas circunstâncias a vestir uma máscara ou a confrontar todo mundo. Ou você veste a máscara daquilo que você não é para andar com aqueles que você não quer ser rejeitado, ou você se impõe e é rejeitado de vez. Mas porque você sabe quem você é. Então, a paternidade de Deus, ela envolve uma identidade, porque quem é filho sabe quem é seu pai. Entenda, quando eu estou falando de espiritualmente falando, porque lógico que tem exemplos diversos aí fora que tem gente que nasce e ninguém sabe que é o pai. Eu estou falando da palavra de Deus. Então, se você é filho de Deus, não existe outro pai que possa cobrir o lugar de Deus. Não existe pastor, não existe irmão evangelista, não existe ninguém. É você com Jesus, que você nasceu dele. Então não adianta eu tentar me separar da comunhão e resolver as coisas no superficial. Tipo assim, eu vou estar sempre com o pastor, ele pode contar comigo. Mas o pastor chega e vai te dar uma correção. Falando, é o seguinte, na hora de corrigir isso aqui. A correção, a disciplina é bíblica. A pessoa que sabe ouvir, ela pode não gostar, mas a sabedoria é produzida nela pela correção. Ela vai mais cedo ou mais tarde responder isso. Agora, a mula, eu não sei como é que fala, tem um versículo lá em Provérbios lá, que fala que você corrige o tolo, você vai arrumar uma contenda para você, mas você corrige o sábio, ele te amará. É um negócio assim, o versículo. Então, a sabedoria de Deus, o coração quebrantado, é aquele que leva você a mais perto de Cristo, quando alguém, na instrução do Espírito, vem te corrigir. Sabe, muitas vezes nós olhamos para as pessoas. Falou, fulano, não. Aquele lá não adianta nem falar, aquele lá é caso perdido, já viu isso? Aquele lá pode esquecer. Aquele lá nem Jesus para ele. Às vezes, alguns têm ousadia de falar um negócio desse. Porque não conhece o poder de Deus. Então, nós desprezamos a grandeza do nosso Jesus, porque muitas vezes estamos sufocados. Há uma nuvem que cobre a nossa visibilidade do Senhor. Então, é tanta circunstância, tanto problema, tanta ansiedade, tanta coisa para resolver, que você esquece daquilo que te sustenta em pé em meio a tudo isso aí. Porque a sabedoria de Paulo, ele chega a dizer, você quer ter abundância ou quer ter escassez? Ou quer ter fartura, né? E o que está zerado? Vamos parafrasear aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, andar em meio ao muito e ao pouco não era diferente, porque ele descobriu que tudo posso naquele que me fortalece. O eixo dele é aquele que fortalece, não é nem a direita nem a esquerda. Então, o nosso coração, porque ainda está muito carnal, porque não tem comunhão com Jesus, ele não tem como ser mudado. Eu quero casar, eu quero ser rico, eu quero viajar, eu quero meus filhos, eu quero minha família, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sempre quero. Mas e aquele Jesus que eu professo que sirvo? Está cheio de gente aí fora que está perdendo a vida porque nós nos calamos. A gente tem a oportunidade de falar e às vezes Deus só precisa de uma palavra. Uma palavra. E Ele muda toda uma história. Então, assim, nós nos calamos. Não vou falar não vou dar um abraço, não vou fazer isso, fazer aquilo. Então, e assim, aquele que não tem pecado que tira a primeira pedra. A ideia é que sempre quando a palavra vem, ela começa daqui para aí. Não se sintam, né? Excluídos, eu sou bom, vocês não são. É a mesma coisa. Então, Jesus sempre fala com todos nós. Vamos continuar aqui, verso 4. Para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada no céu para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, então uma conclusão, você sabendo dessas coisas, exultais, ou seja, alegrem-se, mesmo considerando que agora, por algum tempo, ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Então assim acontecerá para prioridade, para a sinceridade da vossa fé seja testada. Então, abre comigo em Deuteronômio, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Deuteronômio, lá é o 5º livro da Bíblia. Lá no comecinho, no Antigo Testamento lá. Deuteronômio capítulo 8. Verso 3.
Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Estava aí hoje, né? Eu sei como é que é. Às vezes aparece na minha Bíblia também. Sem crise. Então, enquanto os irmãos procuram ali, para a gente não perder o fio da meada aqui, a aprovação da fé, muitas vezes ela é confundida com uma tentação. Que nem nós chegamos a falar um pouco, e às vezes a gente não sabe quanto que é Deus, quanto que é o diabo, e quanto que, sei lá, quanto sou eu mesmo. Então, esse tipo de coisa que o Senhor quer esclarecer para nós, e nós vamos começar a entender por esse caminho aí. Acharam? Então, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Diz para nós assim: Ele te humilhou, fez que sentisses fome, e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, olha só. Então, Jesus, quando ele foi tentado a primeira vez, o que o diabo falou para eles? Se você está com fome, né, você está jejuando 40 dias, então manda que as suas pedras se transformem em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabia que ele foi para o deserto para ouvir Deus, ele não foi para comer pão. Então, a ideia é a seguinte: nem só de trabalhar, nem só de sexo, nem só de jogo, nem só de sair na rua, nem só de pregar, nem só de nada dessas coisas virar o homem, mas da comunhão com Cristo, da comunhão com o Pai. Toda palavra que sai da boca de Deus. Aquela palavra que Jesus citou é Deuteronômio, é isso aqui que nós lemos. Só que quando saiu da boca de Cristo, ela não era logos mais, ou seja, não era a palavra grega para a palavra escrita, era rema. Porque ele tinha a revelação do que isso significava. Deserto é tempo de comunhão. Deserto é tempo de ser edificado e ouvir a voz de Deus. Quem era João Batista? Quando perguntaram para ele: quem você é? Ele falou assim: eu sou a voz. A voz do que clama onde? No deserto. Por que a voz? Porque quem falava não era ele, era Deus através dele. Então ele falava a palavra profética de Deus. E Jesus veio até ele. Por quê? Aí quando foi ser batizado, né, Jesus fala assim: eu preciso ser batizado por ti. E João Batista falou: mas você que tinha que me batizar. Né? Aí Jesus fala assim: convém cobrir toda a justiça. O que é cumprir toda a justiça? João Batista tinha uma palavra de Deus para batizar Jesus. João Batista era uma autoridade levantada por próprio Deus na terra naquela época, antes de Cristo. Assim, antes de Cristo ser batizado, né? Então, Jesus submeteu a palavra que havia sobre a vida de João Batista, porque ele sabia que sobre João Batista tinha a palavra. Está citado em Isaías, que João Batista era a voz que clama no deserto. Então ele era um profeta profetizado a respeito dele, e por causa disso, quando ele submeteu, Jesus foi revelado. Quando ele foi batizado por João Batista: este meu filho amado em quem me compraz. Então, nós, quando nos submetemos a alguém que tem a palavra de Deus, nós estamos ali para servir. Mas Jesus, no caso, ele foi com a intenção de quê? De receber agora a autoridade. Nós só recebemos autoridade da parte de Deus quando somos provados. Tanto que Jesus foi revelado ali, e em seguida, no verso capítulo 4, então foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A sequência do capítulo ali, se você for ler Mateus 3,17, depois Mateus 4. É logo em seguida. E aí tem essa resposta: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus te leva para um deserto, por quê? Porque agora é o momento dele construir em você algo que você não tinha. Ou então, ele vai provar, na verdade, naquele lugar, se o que você tem é valioso. E eu estou fazendo um paralelo aqui com Pedro. Então, você vê, aqui nós falamos de deserto, que é um lugar de edificação, é um lugar de buscar comunhão. E aqui nós estamos falando de provação de fé. É literalmente na escassez que você vê o coração de uma pessoa. Se você der dinheiro para ela, você vai conhecer o caráter dela. Se você pôr ela para jogar bola, se for homem, põe para jogar bola, você vê também. Não precisa de muito. O santinho, assim, daqui a pouco é 30 palavrão. Mas aparece. É interessante que o futebol nem é muita coisa. Mas aparece. E agora, outra coisa é você tirar dele. Você deu, agora você tira. Aí você vai ver se o coração da pessoa estava no que ela fazia, ou se o coração dela estava na submissão à palavra que você tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então Jesus, ele vem te provar de todas as formas. É por isso que muitas vezes cai muita coisa na nossa vida.
E o Senhor tem batido em cima dessas palavras de cair as coisas. Vocês têm visto? Várias vezes você perde, só perde. Só para não vai vir o tempo do ganho? Vai. Nós estamos saindo do tempo da visitação de Deus, o Senhor já falou. Estamos já num período de transição para entrar no lugar. E quando Deus abençoa, aí sobra. Abençoa para todo mundo. Se Deus abençoa um só aqui, vamos supor que Deus escolheu um para abençoar a Ingrid. Ele escolheu. Todo mundo vai receber da bênção da Ingrid, porque Deus abençoa tanto que ela não consegue ficar sozinha. Amém. Amém. Agora imagine se Deus abençoar coletivamente o tanto de coisa que não vem. Amém. Mas quando que as coisas chegam para mim? Para responder essa pergunta, eu vou citar Mateus 4, lá no finalzinho. Jesus ele foi tentado no finalzinho da tentação. Quando o diabo falou para ele assim, tudo isso te darei, mostrou todos os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Aí o que Jesus falou? Retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só lhe darás culto. Então os anjos vieram e o serviram. Jesus foi provado ali, na fome, na soberba da vida. São concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. São 3 níveis de tentação. Está lá em 1 João, mas não é o assunto para hoje. Então Jesus foi provado nas 3 áreas que o diabo tenta o homem. Até hoje, o diabo nunca mudou. Porque ele sempre pegou na mesma coisa. E o que vai fazer com que eu não seja mais pego pelo inimigo? Discernimento de espírito que vem pela mente de Cristo. Jesus não foi pego. E a mesma mentalidade que ele tinha, ele me deu. Agora eu preciso desenvolvê-la para que quando o momento vier, eu perceba o que está acontecendo e vá para aquele que me orienta em meio às adversidades. O diabo cria um labirinto e põe na sua frente. Deus conhece a saída. Vira para a direita, vira para a esquerda. Vai reto, para. Então, é esse tipo de relacionamento que Deus quer. Nossa, vai ser muito difícil, estou muito longe disso. Você vê o tanto que nós temos que morrer. Morrer muito. Isso não é uma palavra gostosa, não é aquela palavra que, meu Deus, glória a Deus, você vê que não tem um glória a Deus, não tem nem barulho faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é aquela coisa que Jesus, quando ele fala para corrigir, ele fala para educar, porque é pai. Amém. Se você está vendo que a tomada dá choque, você fala, filhinho, você tem quantos anos você tem, filho? Tem 2, papai. Põe o dedinho na tomada para você ver. Acende a luz. Nem o pai fala isso. Pelo menos com as coisas funcionando. Né? Agora, pelo contrário, tira o dedo daí, vai tomar choque, vai queimar o dedo no fogo, vai pular na piscina, afoga, não pode. Então, o pai cuida, mas fala coisas que na hora você não gosta de ouvir. Mas quantas coisas, talvez seu pai, sua mãe falou para você um dia, que você fala, ainda bem que meu pai me disse isso, porque senão eu já tinha entrado por aqui. Você guardou com você, né? Alguma coisa aconteceu, alguém te disse, que te privou de muita coisa na sua vida. Aí a gente sempre pensa, meu pai não sabe de nada. Aí cresce um pouco, não, meu pai até que entende alguma coisa da vida. É mais ou menos assim que funciona. Então, assim, a aprovação, ela vem literalmente para mostrar o meu coração e o seu. A prova vem e o fogo pega. Cadê minhas coisas que eu tinha? Perdi tudo. Cadê o fulano que estava aqui agora não está mais? Cadê o ciclano? E aquele emprego que não está mais comigo? E meu cachorro? E meu gato? E minha viagem? E minha mãe? Cadê? E o meu celular que não funciona no WhatsApp mais? Tem gente que fica, até treme de mexer com o WhatsApp. Então, entenda, essas coisas que nós temos, coisas que precisam morrer. Aí Jesus leva lá para o deserto, vamos tratar. Lembra da pedra preciosa, como que Deus trata o metal precioso? Põe no fogo. Aí você está gritando lá, ele aumenta o fogo, porque tem que queimar. Depois, quando ele vê que está brilhando o rostão lá dele, aí você está pronto. Aí sim, olha o verso 7. E assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que ouro que se corrompe, ainda que refinada pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, quando a sua face já representar Cristo. No caso, as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. Pois, mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com alegria indescritível e glorioso júbilo. Porquanto, 9, estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então veja que Deus, quando vai provar a sua fé, Ele não está interessado em nada lá fora. Ele está interessado em mudar a sua alma. O interesse de Jesus é dentro de você, é o que você tem dentro. Porque lá fora Ele pode dar qualquer coisa. Agora aí dentro é você que autoriza a mexer. Então quando Deus vem provar, Ele quer mudar é aqui.
Você pode ver que é a salvação da vossa alma. Deus está preocupado com a sua alma, não está preocupado com o lado lá, porque você pode ter o que você quiser através dessa alma sarada que você tem. Assim como você também não pode ter nada por causa da alma doente que você tem. Né? Então, o foco da disputa é o que? Gálatas 5,16. Né? Lembra que Paulo fala? A nossa guerra é contra... Esqueci o versículo, deu branco aqui. Entre carne e espírito lá. Eu vou ler aqui, mas vocês não precisam abrir não. É só para dar o contexto. Eu sempre cito o versículo, eu esqueci. Tem importância, eu vou sobreviver. Olha só. Gálatas 5, verso 16. Fala para nós assim: portanto, vos afirmo, vivei no espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que é do vosso querer. Jesus, ele pela palavra, cogita das coisas do espírito em nós. O diabo, através da carne, das coisas do homem. Que foi o que fez Jesus repreender Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Oh glória, aleluia, todo mundo ficou feliz. Aí Jesus fala, vou para a cruz. Aí Pedrão fala, não mestre, não faz isso contigo não. Retira de Satanás. Porque você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Então o diabo conhece o coração do homem e comunga ali com o homem e usa a boca do homem para falar coisas boas para você. De repente, você vai pedir um conselho para uma pessoa imatura na fé, você está com uma luta em determinada área, você está no seu relacionamento, você fala, o que eu faço? Eu termino ou eu luto pelo relacionamento? O imaturo chega e fala, você vai ser feliz. Vai nos casamentos fora aí. Por que você vai continuar lutando com isso aí? Você está sofrendo, você tem que ser feliz. Aí você vai conversar com uma pessoa madura, a pessoa vai falar assim, olha, quando eu digo madura, eu falo na palavra, tá? Porque nem a idade traz experiência, mas ela não traz maturidade. Tá cheio de meninos de 70 anos e 80 também, cheio. Então não é assim que funciona com Deus. A maturidade ela é algo espiritual. Então você vai falar com uma pessoa madura, vai falar assim, ó, corrige você. Cuida de você. Porque você transformado, transforma. Por que a igreja é a noiva que é? Eu vou fazer um paralelo aqui, em Efésios 5, já que nós entramos nesse assunto. Abre comigo. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 22. Amém? Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissos ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas sejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Agora eu quero destacar aqui, 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Então, a primeira coisa que acontece, Pedro e Paulo, quando eles falam de relacionamentos, eles começam na mesma ordem. Fala de servos e senhores, depois eles falam de mulheres, depois eles chegam nos homens, os dois. Quando falam de relacionamentos, eles usam essa sequência. Mas aqui no caso Paulo, quando ele está falando isso aqui, ele fala assim, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa. Assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar de água por meio da palavra. E para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem mácula, ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. Então, a transformação da mulher, isso referente à igreja, é literalmente pela entrega do homem. Aqui nós estamos falando do contexto da igreja, Cristo é a igreja. Então, quando Jesus morre, o que é morrer? Ele pegou tudo aquilo que a noiva não poderia vencer e tomou sobre si. Ou seja, todas as expectativas que você puder ter em cima de alguém. Um exemplo, que não se compara, mas é para você ter uma noção. Você pega aquela pessoa que você não tem expectativa nenhuma nela. Só que tudo que ela podia te ofender, você pega tudo de uma vez, como se fosse uma chave de mudança. Você vai sofrer tudo aquilo de uma vez só. Só que você não vai errar no seu procedimento. Você vai agir conforme a instrução de Cristo e a palavra vai produzir para você o retorno daquilo. Isaías 55 fala assim, que a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Conhece esse versículo? Antes, vai e voltará
como é que falei? Fará o que foi designado para ela. Mais ou menos assim a ideia. Então, como Jesus é a palavra de Deus, o que ele fez, traz a igreja de volta para ele como ele deseja. Porque a palavra que foi, ela está voltando na igreja. Vocês estão entendendo? Sim. Então, Jesus semeou a palavra em você e aquela palavra tem o poder de transformar à medida em que você responde a ela. Então, em outras palavras, é o quanto o Senhor me dá graça para morrer que faz a transformação naqueles que estão à minha volta. Quanto mais eu morro para as imperfeições do Leandro, do Vaguinho, etc., de todos aqui, mais eu libero vida de Deus e mais eles são transformados pela minha morte. Mas isso é fruto de edificação. Não é você pegar essa palavra, hoje agora eu vou morrer para todo mundo. Falando me ofender, eu vou deixar ele bater, vou deixar ele falar. Não é isso. Não é você fazer na carne. É você literalmente, sempre que eu falar para você assim, igreja, é necessário esse tipo de procedimento. Você não precisa imediatamente, como é que fala? Se prender a isso. Você precisa ir para o seu sacerdócio para que Deus te dê esse entendimento. Porque sem o entendimento dado por Jesus, você não tem a graça para se expressar assim quando a adversidade vier. Porque aqui nós estamos falando de provação. Eu cheguei nesse assunto em cima da provação. E o que é a provação? É algo que você não espera que acontece. Então, ela vai expor o que tem dentro do seu coração. Se você nunca ouviu a voz de Deus e se edificou em cima do que Ele te disse, a hora que o fogo vier, você não vai saber reagir conforme a instrução que você recebeu. Você vai agir na carne desesperado, porque você não tem a palavra para te segurar ali. O que te enraiza na verdade, ou seja, nas instruções de Cristo, na mente de Deus, é a palavra que Deus te deu. E quando eu falo palavra, eu falo de revelação. Você vai sentar e vai ouvir a voz. Em cima da voz, Deus pode falar coisas dificílimas, mas pode dizer para você, limpe a sua casa, lave uma louça, perdoe o vizinho, dê um abraço, diga um bom dia, diga eu te amo para alguém. Jesus pode dizer uma coisa assim. E essa obediência que Jesus te manda fazer, a sua resposta, sara você. Quando você obedece, o poder de Deus é liberado para sarar você que obedece, e não o outro. O outro é consequência da sua transformação. A nossa mudança transforma. A nossa estabilidade, ou seja, estagnação, o nosso modo inoperante, vamos dizer assim, a nossa não transformação mantém os outros iguaizinhos. Então, se eu mudo, eu tenho o poder de mudar. Se eu não mudo, não adianta ficar falando que o fulano não faz isso e aquilo. Não é assim que Jesus trata. Então, é hora de sair da meninice. Ah, mas o fulano está fazendo coisa errada, ele vai se dar mal. Deixa ele se dar mal. Por quê? Não, Jesus não te impede de errar, fazer a sua escolha errada. Ele vai te buscar depois. Para ele ver o amor que ele tem por você, para você ver, né? Deus deixa você se arrebentar com as suas escolhas. Depois ele vai lá e te busca. Por quê? Porque é assim que nós aprendemos. Tem coisa que não adianta você impedir. Você já imaginou se Jesus... Ele pode, mas você já imaginou se qualquer coisa que fosse dar errado na sua vida, ele impedisse? Se você vai atravessar a rua, você está com pressa... Aí você vai sacar o dinheiro no banco, ele puxa o seu cartão da mão assim, porque alguém vai clonar seu cartão. Aí você vai atender o telefone, olha, notícia ruim. Não, você, imagina. Aí você quer viajar, a porta não abre, porque você vai bater o carro. Você imagina que chato que não ia ser? Bom, porque está privando. Mas, poxa, deixa eu. É a mesma coisa. Então Deus deixa você ir, você se dá mal, depois ele vem te sara. Se você deixar. E também não adianta você culpar os outros. Porque a responsabilidade é sempre minha e sua. O que não está certo na minha vida é culpa minha. Ah, mas o fulano, o ciclano. É carne. Você está argumentando, é sua carne. Então vá para Jesus, deixa Jesus mudar o seu coração. Deixa, fica lá orando. Ora onde você estiver, no trabalho, na fila da lotérica, no shopping, dirigindo, tomando banho. Não deixa de orar. O seu sacerdócio é responsabilidade sua. Jesus vai te pedir conta disso. E não é para você ter medo, é para você se alegrar, porque você, se for orar, vai ser muito recompensado. Amém. Muito. Então, né? Nossa, meu Deus. Não é para assustar, não. É para você buscar as coisas do alto, porque é da oração que vem. Então, às vezes a gente fala, a carne do povo já tranca. É que nem pedir dízimo e oferta. Lá vem pastor falar do dinheiro. Varento, sem graça. Vocês entendem? Porque o dinheiro, ele serve Cristo. Maior é o que está em você do que está no mundo. O dinheiro não pode governar você. É lógico que tem muitos irmãos aí que infelizmente mancharam
o reino de Deus com a idolatria ao dinheiro, com a avareza. Tipo assim, só quer para si, arrancando o couro da ovelha, lógico que tem. Mas não é por isso que eu não vou para a comunhão para Jesus me mudar. Porque se ele não me mudar, eu vou ser escravo daquilo que eu não consigo colocar debaixo de mim. O que eu não domino, me domina. Se eu sou viciado em alguma coisa, porque aquilo me domina, aquilo é o meu Senhor. Agora, quando eu coloco aquilo para funcionar para mim, sou eu que mando. Eu tenho que pagar a conta, ou eu posso, por exemplo, ajudar um irmão. Um exemplo. Qual é a necessidade? Se eu tenho discernimento, eu não vou ajudar de imediato. Eu vou ver o que está acontecendo ali. Tem coisas que não é para você mexer. Porque Deus está tratando alguma coisa ali que não é para ninguém interferir. Aí às vezes você fica escravo. Não, eu sou filho de Deus, eu tenho que ajudar todo mundo. Não é assim não. Tem tempo e modo para tudo. Às vezes Deus está tratando uma soberba, uma arrogância ali, e Deus não vai deixar a pessoa passar o perrengue acima do que ela aguenta. O que eu estou dizendo é o seguinte: às vezes a gente fica emocionalmente escravo de alguma coisa por causa da aceitação. Eu tenho que fazer uma obra, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que lá. Sabe essa cobrança que existe? Você não tem que fazer nada, você tem que buscar Jesus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. O Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste. É ali, da vida eterna que você conhece, que é o que você vai receber, a orientação. Porque você não sabe o seu propósito, eu também não sei o seu. Eu não posso falar, o Vaguinho, a partir de hoje, vai ser agora um líder de jovens. Poxa, mas e se Deus chamou ele para ser pastor de casais? Não sei. Aí eu vou matar o ministério do cara, entre aspas, daqui a pouco Deus me chama na chincha lá. Vou ter que prestar conta, e porque talvez muitos casais vão vir ser salvos por causa de vocês. Um exemplo. Então, cada um precisa buscar em Jesus, saber o seu propósito. Ninguém está aqui de paraquedas. Nem a Ingrid, que está no celular ali. Ninguém. Então, o que nós precisamos agora é ter a noção de que Jesus não está brincando conosco. E quanto mais luz nós recebemos, mais cobrados nós somos. Se nós não temos interesse em buscar de Jesus, é melhor nós não estarmos numa igreja. Porque a luz que eu tenho, ela me traz responsabilidade. Graça, honra e responsabilidade. Se eu ouvir e eu não procedo conforme a instrução, qual é a instrução geral? Sacerdócio. Sacerdócio. Sem sacerdócio não existe reino. Vocês estão entendendo, igreja? Uhum. Então, o que o Senhor está falando conosco aqui? Dentro do contexto de maridos e esposas aqui, eu vou ler mais uma vez. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Então, se não houver palavra para falar, se você não tiver exposto a palavra de Deus, você não é limpo da sua mente, você não é renovado, você não é fortalecido, porque é daqui que vem a pureza mental, a pureza moral, a pureza completa, mas não do culto em si, não só o culto, a sua individualidade, comunhão secreta. Você vai para o seu quarto, na igreja você derrama. Esse é o propósito. É por isso que existem muitas igrejas cheias de pessoas vazias. Pô, é só igreja, só igreja, só igreja. Não, tem que ocupar todo mundo. Aí põe a mão para limpar o chão e põe outro para limpar depois dele. Para ocupar o cara lá. Pô, agora vai fazer curso disso, curso daquilo, não sei o quê. E Jesus nada. E que adianta ficar fazendo essas coisas e não conhece Cristo? Então Jesus vai passar a igreja no fogo, vocês vão ver. Vai todo mundo passar apertado. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Aqui fala a mesma carta, fala Pedro. E aí sim, se nós que somos salvos, passamos dificuldades, os que estão lá fora, vão ter muito mais. Então, o que vai salvar os de fora? Os que estão dentro. Jesus prova você, porque Ele quer trazer para você as riquezas infinitas do reino. Amém. Porque a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? Governo. Os céus são do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Daqui, não vai demorar. Daqui a pouco, nós viveremos um momento de fome, de escassez de água e de saúde. Não estou profetizando caos, não. Estou dizendo que vai acontecer. E o que vai livrar isso aí? Os filhos de Deus. A presença de Cristo através dos filhos. As pessoas vão vir para as igrejas para comer, vão vir para as igrejas para serem saradas e vão vir para as igrejas para receber amor, porque o mundo não tem amor para dar. Escuta o que eu estou falando, estou debaixo da unção aqui. O que está acontecendo agora é que Jesus está preparando uma igreja que tem estrutura para não condenar, mas amar os que virão. Porque a gente está lidando com gente que a gente sabe que
Tudo bem, tá tudo bem, ninguém faz nada demais. Mas quando começar a chegar os pedófilos, os homossexuais, e quando começar a chegar a prostituta, chegar gente que tem outros pecados que a sociedade julga diferente. Mas o reino não julga diferente. O reino trata como seres humanos. Eu tenho amor para dar, ou eu tenho já humilhação, isso aqui, não quero nem chegar perto, nem dar um abraço eu quero. Então é aí que está. Jesus está chamando você e eu para comunhão, para que nós amemos essas pessoas como nós nos amamos aqui. Amém. Então julgar, qualquer um julga. E amar? Amar são só os filhos maduros que amam. E para você amar, exige morte, 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 cruz em mim e você. Não existe evangelho sem cruz. E não existe honra sem cruz. Jesus só foi honrado e exaltado depois da cruz. E se Deus fez isso com Jesus, você não vai ser diferente. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga. A cruz é aguentar pancada. Você vai lidar com gente diferente. Aquele irmão chato do trabalho, aquele irmão chato lá do seu serviço, da sua escola, é ele que você tem que amar. É ele que você vai andar com ele. Aguentar o tranco. Por quê? Porque ele é o como é que fala? É o esmeril de Deus em você. O irmão chega, eu já não quero nem passar perto daquele lá. É esse aí que Deus põe para ajudar você a amadurecer. A gente quer correr do chato, do ruim. Mas é com esse que Jesus põe, e às vezes põe lá de propósito. Você está lá, o cara mais chato que tem, ele encrenca com você. E aí você vai para outro lugar, aparece outro 2 vezes mais chato que ele. Mas meu Deus do céu, que perseguição é essa? Então, é morte. Então, é uma forma de você chegar e orar por aquela pessoa. Mas eu amo aquela pessoa. Então, edifique-se. Edifique-se para que Jesus ponha o amor dele em você. E aí, a sua mudança muda. A sua cobrança atrapalha. Até rimou, né? Uhum. Tudo que eu cobro, eu atrapalho o propósito. Tudo que eu cobro. Aí eu fico, às vezes eu vou dormir, às vezes eu nem falo, eu fico lá só guardando, porque fulano podia dizer assim, fulano isso aqui, tal. Eu já estou assassinando fulano com 50 flechadas, só falando palavras de fulano. Porque todo mundo faz isso. Entenda. Se cada palavra que nós pensássemos mal de alguém matasse, não sei nem se nós estávamos vivos aqui. Que já mataram a gente várias vezes também. Entende? Então a ideia é que Jesus tem que dar a nossa mente, porque a mente de Cristo não mata, ela dá vida. Amém. Enquanto a minha mente está falando, fulano não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Aí Jesus fala, mas eu amei ele. Então, você já viu que quando você se relaciona com uma pessoa, vamos supor, o João me apresentar para o melhor amigo dele, sei lá de onde que é. E aí o cara chega e me conhece. Ó, esse aqui é o meu amigo Tony, o João me apresentando. Ah, você é amigo do João, então é meu amigo também. Quem já passou por isso? Mas amigo do João é meu amigo também. Então, isso é uma coisa legal, porque a pessoa te aceita por causa do outro. O reino de Deus é a mesma coisa. Se você está com Cristo, Deus fala, está contigo, Jesus, pode entrar. Agora, tenta chegar lá sem Cristo e ver se entra. Não entra, não. Eu vou dar um exemplo da presidência. Imagina que eu e o Leandro, nós escrevemos lá na Dilma lá. Não, a Dilma já saiu. Agora no Temer. Fala com o Temer lá. O Temer tem que resolver umas coisas para nós, vamos lá falar. Só que o Leandro conhece o Temer. De amigo de tomar café junto, de viajar. O Leandro conhece, mas eu não conheço. E como eu sei que o Leandro conhece, eu falei, Leandro, leva lá. Aí ela, tá bom, eu vou. Aí chega lá, o Leandro chega atrasado. Eu cheguei lá 10 minutos e o Leandro atrasou os 10 minutos. E eu, puxa, o Leandro, tipo, fala, cara, agora, vou tentar entrar. Chama o porteiro lá do palácio lá. Deixa eu entrar, quero falar com o Temer. Eu sou amigo do Leandro. Quem é Leandro? Quem é Leandro? Você tem hora marcada? Não, não tem, então você espera. O que vai acontecer? Vai ficar bravo. Porque precisa falar, o Leandro não chega. Aí o Leandro chega lá, fala, eu quero entrar. Aí o cara fala, quem é você? Ah, eu sou o Leandro. Ah, você é amigo dele? Sou. Não vai entrar também. Não conheço vocês. Tem hora marcada? Não tem. Aí o Leandro pega o celular. Oi, Temer, tudo bem, presidente? Estou aqui na frente, o cara está embaçando do meu lado aqui. O presidente sai lá de dentro e buscar ele. Vocês estão entendendo? É assim com Cristo. Quando você tem Cristo, você tem acesso às coisas de Deus. Se você não tem Cristo, não adianta. É porque dele, por ele e para ele. Quando você vai buscar no lugar certo, você não tem como não achar
o que é preciso e valioso para a sua vida. Porque nem sempre Deus nos dá as coisas que pedimos, por quê? Porque nem sempre o que nós pedimos vai trazer para nós aquilo que nós precisamos alcançar. Porque a fé tem o propósito de salvar a minha alma. Às vezes eu peço coisas para que aqui dentro pare de gritar. E aqui dentro tem que morrer, não tem que parar de gritar. É interessante que Jesus nos manda ter uma vida de cruz. Eu já estou acabando. E a cruz ela é um sinônimo de morte. Aí lá em João capítulo 5, abre comigo. João capítulo 5. Logo depois de Lucas aí. Versículo 25. Amém? Amém. Diz assim, ó: mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Então, se você não morre, você não vai ouvir Deus. E não vai viver. É por isso que às vezes você está desesperado, parece que Deus não fala com você, porque você está vivo. Ah, mas eu estou ferido. Então, é você que tem que morrer, porque aqui está falando que é os mortos que vão ouvir, não são os feridos. Deus não vem cuidar de feridos. Deus vem matar os feridos. Porque os feridos vivem, os mortos ouvem. Meu Deus, deu um terremoto aqui agora. Queridos, então, não é a sua dor que move Deus, o que move Deus é a sua fé. Deus não se move por lágrimas, se move por fé. Mas eu creio em Deus, Tony. O diabo também crê e treme. Aí faz cara de não, né? Então não é crer e tremer, é buscá-lo em relacionamento, dia e noite, hora após hora, sem cessar. É oração, oração, oração. Meditação sempre que possível. Não tem outro caminho. Não tem. Vocês estão entendendo, igreja? Então, é os mortos que ouvem a voz do Filho de Deus. Então, o que isso vai acontecer? Vai mudar o seu falar. Vai mudar o quê? A morte, ela traz o que? Humildade. Quebrando, Deus arrebenta você por dentro. Você fica mansinho. Aí você vai começar a ter compaixão do irmão. Em vez de o fulano, o ciclano, o beltrano. Fala, não, mas dá mais uma chance para ele. Isso vai acontecer com você, porque Jesus quebrou o vaso inteiro. Aí ele começa a restaurar o vaso como ele deseja. Aí sim, o vaso se torna amoroso. O vaso se torna paciente, porque é fruto do mesmo Espírito. Amor, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paz, bondade, fidelidade. É um fruto só do mesmo Espírito. Então, enquanto eu estou soberbão, né, eu estou lá só o contrafilé para Deus, assim, só a carne, Deus tem que vir fazer o churrasco de mim. Tem que morrer. Amém, igreja? Amém. Amém. Então, o desejo de Deus, volta para Pedro, nós vamos fechar lá. Pedrão. Glória a Deus. Então, nós não podemos fugir da responsabilidade de sermos referenciais nessa geração. A natureza aguarda a manifestação dos filhos. Então, se você é filho, a natureza precisa reconhecer você e não só a natureza, os homens também. Vocês estão comigo lá em Pedro? 1 Pedro? Então, agora, adianta comigo. Nós estamos no 9, né? Vamos a partir do verso 16. Acharam aí? Qual capítulo? 1 mesmo. 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então para aqui. É só isso. Sede santos, porque eu sou santo. Então não tem a ver com não pecar, essa santidade. Tem a ver com o que Jesus orou. João 17,17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é isso? É Deus separar você no entendimento dele, na verdade. Na mente de Cristo. Deus está pegando você, separando do império das trevas e transferindo para o reino do Filho do seu amor. Então Deus coloca você na verdade, e aí sim, você separado lá, a sua mente muda, a sua vontade muda, as suas obras mudam. Amém. O que é a verdade? É o próprio Cristo. Tudo que nós não olhamos, nós contemplamos, é projetado em nós. Assim como nós projetamos lá fora o que nós somos. Você já viu que às vezes alguém te fala uma coisa e aquilo pega em você de tal forma que você, não, eu não sou assim. Mas daqui a pouco você acaba se tornando exatamente como a pessoa disse. Mas não era assim. Ou então você vê a pessoa, você fala uma coisa para ela e ela, tipo assim,
ela já tem um complexo, ela pensa que ninguém gosta dela, ela se faz de vítima. Aí você ajuda 1, 2, 3. O comportamento dela faz com que as pessoas se afastem dela e confirmem o julgamento que ela tem sobre si. Porque ela vai aumentando a dificuldade à medida que você se aproxima. A pessoa que tem complexo de inferioridade, você vai se aproximando dela, ela vai se fazendo de vítima. Aí você é tadinho, 1, 2, 3, ela vai se tornando difícil. Daqui a pouco o que você faz já não está bom mais. Você não me ama, você não gosta de mim, não sei o quê. Já viu gente assim? Então, isso aí mostra o quê? Ela prende você no emocional. Prende você no emocional dela com você. E quando você é separado, na verdade, por exemplo, você vai discernir que ali não tem a ver com fazer coisas ou deixar de fazer. Tem a ver com pregação do Evangelho. Se você não viver o amor de Deus, cheio da graça, não tem transformação ali. Você pode fazer o melhor que você puder. Sem a vida de Deus em você, não vai mudar nunca. O que vai mudar as pessoas é a nossa vida. Quando eu morro cheio de vida, eu libero vida. O que é cheio de vida? É cheio da comunhão com Cristo. Se essa pessoa tem, por exemplo, ela começa a tentar escravizar emocionalmente uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, a obediência da pessoa em amor por ela salva ela. Agora, se eu não tenho amor, eu vou terminar de enterrar ela. Você está ruim, então agora que piora da sua vida mesmo. Agora que eu não estou nem aí mesmo. Sabe como é que é? Eu já não estou nem aí para você aqui, ó. Já faz até assim com o dedinho. Ué. Então, por isso que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, quando você está cheio do amor, você vai obedecendo e Deus vai jogando amor ali. Ele consegue se encarregar, porque a expressão do amor, a obediência, que é a fé que atua pelo amor, faz com que a pessoa receba a influência do seu comportamento. Tipo, o Evangelho ele faz de nós emanar a vida de Cristo. A gente não vê. Mas quando você está cheio de Deus, o Senhor vai conseguindo implantar as palavras em você e você obedece, do seu corpo, no reino do Espírito, é como se emanasse vida. Sabe quando sai tipo uma espécie de fumacinha, assim, ó, só para você ter uma noção. Você está aqui com uma tocha, tem aqui. Quando você apaga, ela sai a fumaça. É a mesma coisa, é vida que flui. Então quando você obedece, você projeta a vida. Você joga. Aí vai enchendo, o que vai acontecer? Vai amolecendo aquele coração. Aí Jesus mais cedo ou mais tarde entra, a pessoa fala para você, você é diferente. Você tem uma coisa em você que eu não sei o que é. Mas eu nunca disse isso para ninguém. Ela vai começar a falar coisas para você que nunca falou, que nunca fez. Por quê? A unção sobre a sua vida está abrindo aquele coração, que está fechado. É a unção que quebra o jugo. É a unção que traz esperança. E é a unção que te ensina. Então, se você não for buscar em Cristo Jesus, não adianta. Vai sempre piorar o estado dos outros. Então, não é escravidão emocional. É edificação e projeção de vida. Amém, igreja? Amém. Então, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E sede santos porque eu sou santo. Totalmente ligado ao relacionamento. Vamos orar. Senhor, tu és bendito. Tu és a palavra de vida eterna em pessoa que veio nos salvar, papai, nos livrar da morte. Obrigado pela sua imensa obra, Jesus, pela tua graça e a tua bondade. Eu oro para que a tua palavra seja confirmada no coração dos meus irmãos, para que haja vida e vida em abundância, porque esse é o teu propósito em nós. Eu oro, Jesus, para que nossa mente seja frutífera, que nossos pensamentos, através da tua mentalidade, possam resgatar nossa alma, possam nos conservar firmes e, através do nosso testemunho, papai, atrair também os nossos familiares e atrair também os que estão de fora. Ensina-nos, papai, todos os caminhos que devemos tomar, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência espiritual. Que o Senhor nos conduza em segurança para casa, em nome de Jesus, que se houver necessidade de saúde aqui, que o Senhor libere agora em nome de Jesus, se houver necessidade financeira, que assim o Senhor libere também, se houver necessidade em qualquer área que for, de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que o Senhor libere, papai, em nome de Jesus. Nós chamamos São José, buscamos a salvação. Amém. E declaramos que essa cidade conhecerá a glória de Cristo Jesus, porque Cristo em nós a esperança da glória. Obrigado, papai, porque o Senhor nos tem chamado filhos, amados e benditos do Senhor em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve, em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu falei tudo isso. Falou. Vocês cansaram? Não. Glória a Deus. Pode cantar. Não sei como tem que ser aqui. Conseguiu? Depois eu corto, não tem problema não.